Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Seja bem-vindo à comunidade terapêutica Saber Viver. Há mais de 13 anos somos um espaço de cuidado, transformação e recomeço. O cuidado é conduzido por uma equipe multidisciplinar, altamente preparada, formada por terapeutas, psicólogos, psiquiatras, coordenadores e profissionais com vivência no processo de recuperação. Contamos com uma estrutura ampla, cercada pela natureza, que favorece a reflexão, o bem-estar e o reencontro com a própria essência. Para saber mais, fale agora mesmo com a nossa equipe pelo canal de atendimento, ou você pode clicar abaixo aqui na telinha no nosso QR Code que está disponível. Comunidade Terapêutica Saber Viver, cuidando de vidas, reconstruindo histórias. Quando ninguém mais acredita, a vida recomeça. Está começando o seu programa Conexão Saber Viver. Eu sou Jaiane Paiva, vem comigo. Dependência química não é falta de caráter nem uma escolha consciente. É uma doença crônica, progressiva e multifatorial, multifacetada. Reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, ela atinge o corpo, as emoções e toda a vida social do indivíduo. As consequências, gente, são graves, físicas, como, por exemplo, doenças associadas aí ao emocional, à ansiedade, depressão, culpa. E quando olhamos para a parte social, vem aí a perda de vínculos, o isolamento e, claro, a marginalização. Estudos atuais apontam que a dependência química altera o funcionamento do cérebro, mudando aí a forma como essa pessoa ela vai pensar, ela vai sentir e até agir. É por isso que, dependendo da situação, o dependente ele precisa sim de tratamento, do apoio da família e de um acompanhamento contínuo. Vem com a gente! Falar sobre a prevenção de recaída é muito importante e uma ferramenta de suma importância para a família. Recebo muitos questionamentos, muitas perguntas de familiares ao longo de todos esses anos acompanhando esse público. Como identificar uma recaída? O que fazer após uma recaída? Vou receber aqui hoje Alano Rodrigues, que é coordenador terapêutico aqui do Instituto Saber Viver, para a gente ter essa troca, esse bate-papo. Também vou fazer algumas entrevistas aqui com os meninos que se encontram aqui hoje em tratamento. Reincidentes, já tiveram várias internações. Como acreditar? Como continuar acreditando que vai dar certo? É bem difícil, tanto para o indivíduo como para a família também. Após cada recaída, vem a frustração. Será que ainda tem esperança nesse processo? Será que a pessoa ainda consegue acreditar que é possível essa recuperação tão sonhada? A família, por muitas das vezes, já esgotado, sem esperança, talvez até desacreditando que um dia vai dar certo. Existem muitos números, a Saber Viver tem muitos frutos hoje na sociedade, graças a Deus. Pessoas que entraram em tratamento, que vieram para Saber Viver ou para outros locais, ou encontraram aí outras formas, né, de continuar seguindo a sua manutenção. Mas para isso, tratar esses pontos de mudança, comportamento e a assertividade da família ao identificar também esses comportamentos adoecidos. Por exemplo, nesse sábado tivemos aqui mais uma visita familiar aqui na nossa comunidade. E eu estive ali nas mesas, conversando, como sempre, né, com a família. A família, ela se mostra muito esperançosa, porque o amor de uma mãe, o amor de uma família é bem maior do que qualquer frustração. No fim, é acreditar que um dia todo esse pesadelo vai passar. Ninguém acredita ou espera que essa situação vai acontecer ali dentro da sua casa. Como a gente sempre escuta aqui de mães
elas falam: eu dei o melhor estudo, sempre dei atenção, sempre trabalhei, sempre ensinei princípios, valores. Onde que esse menino se perdeu, Jaiane? Né? E entender que a família ela não é a culpada, mas que ela tem muita importância nesse processo de recuperação. Conversa com o especialista, hoje converso com Alano Rodrigues, coordenador terapêutico aqui da nossa Saber Viver. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bom, né? Tudo ótimo. Meu coordenador, muitas pessoas confundem aí o deslize com a recaída. Como podemos entender o que realmente é uma recaída dentro desse processo de recuperação? A recaída é você continuar naquele hábito, né? Por dias, semanas, e voltar realmente de fato ao uso, né? O lapso que muitos chamam, né? É aquela breve ida ao uso e volta sem dar aquela continuidade ao uso, né? Legal. Então a recaída ela não é só o fato de voltar a usar, né? Ela começa bem antes com os comportamentos, nas atitudes, na falta de vigilância. É um processo que pode acontecer, né? Um acontecimento nesse processo em busca de recuperação. É parte da doença? A recaída? A recaída é parte da doença e o levantar é parte da recuperação, né? Bacana. Então é um processo que se constrói aos poucos, né? Justamente. Tanto para a recaída como para a recuperação. Eu sempre digo isso, né? Que o processo de tratamento ele é progressivo, assim como o da doença também. Ele cresce à medida que você vai dando cabimento ao uso ou à própria recuperação. Também. Bacana. O que é essa tão falada manutenção? Eu sei o que é manutenção. Agora quem está em casa não sabe, né? Fala aí para quem está lá. O que é essa manutenção que a gente tanto fala para não acontecer essa recaída? No término no final do tratamento, na verdade, aqui está se iniciando o processo de recuperação. Ah, legal, porque muita gente acha que quando chega aqui, olha, meu filho tá lá, aquela fala que a gente escuta, meu filho tá lá se tratando, vai sair de lá curado em nome de Jesus. E aí? E aí que, como até a Organização Mundial de Saúde fala, né, não tem cura, né, mas existe tratamento. Existe esse processo de recuperação que precisa ser feito, né? É um cuidado constante para o resto da vida, né? Enquanto eu estiver de pé, eu preciso me tratar, eu preciso cuidar. E eu sempre falo isso, essa cura diária, porque todo dia eu tenho que reforçar isso dentro de mim, que eu preciso de ajuda, eu preciso me reafirmar no meu propósito de recuperação para me manter em recuperação, dando essa manutenção. Muito bacana, muito bacana. Então a família ela tem que ter consciência que a doença não tem cura e também se atentar a esses comportamentos. Uma família que está ali com conhecimento, ela tem todas as chaves aí para ajudar nesse processo e evitar recaídas. Inclusive é parte fundamental nessa prevenção de recaída, a família, né? Interessante. Faz parte. Aqui na nossa comunidade, Alano, você como profissional coordenador, quais são as estratégias que a gente utiliza aqui? O que é que eles aprendem sobre essa questão da doença e da prevenção? Aqui na comunidade Saber Viver, nós temos todo o corpo docente de profissionais voltado para essa área, né? Psiquiatra, psicólogos, próprios terapeutas, né? Grupos de estudo de passo que reforçam essa questão. Inclusive, a gente também teve uma semana sobre prevenção de recaída, né? Que fala muito sobre isso. E a metodologia que a gente até usou nesses dias foi do Terence Kigoski, que é um americano, né? Ele fala sobre 11 sinais de recaída, né? E que começa internamente e externamente. E dentro dessas 11 fases são 47 sinais. Então a gente traz, né? Ele conseguiu desmiuçar, apresentar de uma forma consagrada, inclusive, né? Reconhecida mundialmente, essas fases do sinal de recaída. Que são esses sinais interno que vão indo até chegar ao uso, né? Que muitas das vezes não é percebido por falta de conhecimento, por não conhecer o programa, por não conhecer, né, a manutenção, como deve ser lidada, né? E assim vai, a gente trabalha tudo isso, os grupos, a gente reforça a questão do inventário diário, né, dele fazer também escrever, né, o que ele sente de bom e ruim durante o dia para ele identificar o que precisa ser melhorado, né? Legal. As estatísticas de recuperação são baixíssimas, né? A gente sabe disso. A gente tem até bastante estudos que dizem assim que para cada 100, um realmente vai se recuperar, né?
E nesse processo vai ter aí muitas recaídas, alguns vão morrer, nem todos se recuperam, e é importante manter a esperança de ambos os lados. O nosso índice de reincidência é grande? Segundo os estudos falam que são 3%, né, de pessoas que buscam tratamento que conseguem realmente, de fato, se recuperar, né? Ou seja, é uma parcela muito pequena. A gente tem algumas reincidências aqui dentro, né? Mas justamente como eu coloquei para você, porque não faz o que é realmente de fato sugerido, né? Insistem de fazer da maneira que eles acham ou pensam, né? Você, por exemplo, é um milagre vivo que está aqui na minha frente e pode me falar muito bem sobre seu processo de, após 10 anos estando limpo, em recuperação, teve aí uma recaída. O que é que aconteceu com o Alano? Eu entrei em recuperação em 2008, né? E entrei em recuperação, né? E passei 10 anos sem o uso, né? Limpo, sóbrio. E se você me perguntar, Alano, o que foi que aconteceu, né? Realmente foi ter me esquecido, primeiramente, do meu fundo de poço, né? A gente acaba que, com o tempo de recuperação, eu sempre falo isso, os maiores índices de acidente ocorrem quando? Quando a gente acha que já está desenvolvendo muito bem aquele trabalho, a confiança. Autoconfiança. Isso, essa confiança demais, excessiva, de achar que não precisa de estar tão atento, e aí acaba deixando alguns pontos falhos. Então, eu deixei de ir para grupo, achava que era só questão de trabalho, de ganhar dinheiro, de ocupar minha mente com o trabalho, e deixei o essencial, né? O meu contato consciente com o poder superior, a questão da minha espiritualidade, ir para os grupos, ir para a minha terapeuta, para a minha psicóloga, né? O acompanhamento, e aí eu fui esfriando. É como se fosse aquele carvão que saiu do braseiro, ele vai apagando até virar cinza. E aí a minha recaída veio depois de 10 anos. A gente foca lá naquela parte que, para um adicto, devo me preocupar quando estou muito bem, devo me preocupar quando está tudo indo muito mal. Isso. Devo sempre me preocupar e ficar vigilante, porque tudo demais para um adicto é veneno para como ser humano, qualquer ser humano. É verdade, para todos. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Vamos falar agora também que a família, ela precisa estar bem preparada, bem fortalecida, né? Bem instruída. O que você fala para a família que tem lidado aí constantemente, né, nessa luta contra a dependência química do seu ente querido, seja droga lícita, droga ilícitas ou compulsões, agora, por exemplo, com a questão do jogo patológico, né, várias outras comorbidades, várias outras compulsões, vários problemas que têm se instalado aí nas famílias, né, nas residências e na sociedade. O que você deixa para uma mãe que já está aí cansada, que talvez nem acredite mais, ou um pai? Como continuar acreditando após tantas tentativas frustradas? Muitos chegam aqui no programa ou no tratamento, né, da dependência química, eles focam muito na doença do outro, né? É importante saber a dependência química, entender, saber quem é esse inimigo que você está lutando, mas você precisa também entender e saber sobre a questão da codependência, né? Entender também o seu processo, porque quando ele sai daqui, o primeiro contato que ele tem é com a família, que são os familiares. E quando está os dois equilibrados, bem estruturado, fica mais fácil, a probabilidade de dar certo essa recuperação fica melhor. Então buscar tratamento, buscar apoio psicológico, profissional, né? Buscar os grupos de autoajuda também para codependentes, que tem muito, né? Também buscar esse tratamento, esse reforço e não desistir, né? Uma das coisas que meus familiares fizeram, os meus pais, foi sempre estar lá bem com a mão estendida, para que na hora que eu decidisse realmente buscar o meu tratamento, a recuperação, eles me deram o total suporte e apoio necessário e devido, né, naquele momento. Então, é se estruturar e não desistir realmente, de fato. Essa parte de não desistir, porque cada tentativa pode ser aí o começo de uma verdadeira recuperação. Temos que quebrar esse estigma, temos que quebrar esse preconceito da sociedade, do indivíduo que é usuário,
da família que por muitas das vezes não entende ou não aceita a condição. Aceitar essa condição, tentar buscar uma solução para o problema, né? Ela não adianta ficar só murmurando, reclamando, botando para debaixo do tapete, né? Então, assim, gente, a recaída faz parte aí desse processo da doença, né? Faz parte, mas também não pode ser uma desculpa para toda hora o sujeito tá indo ali, recair. Vou ali usar e volto pro tratamento. Tá errado, né? Inclusive, eu gosto muito de tocar nesse assunto aqui em relação ao processo de recaída, que eu falo muito da recaída de ouro. O que é a recaída de ouro? É aquela recaída que ela vai fazer com que você bata, mas você suba, sabe? Vai ser algo que vai te motivar, você aproveitar todo aquilo que realmente poderia ser a sua destruição, mas aquilo dali pode ser a sua salvação para sair desse poço, né? Foi o que aconteceu comigo com 10 anos, né? Apesar de ter sido muito dolorido, muito forte, mas todo aquilo dali serviu para me impulsionar, para me levantar para cima. Para você saber que não era mais possível, né? Isso. Porque por muitas das vezes tem as reservas, né? Ai, não, mas o meu problema era a substância tal, meu problema nunca foi o álcool. Aí o sujeito entra naquela negação de achar, não, quando eu sair daqui eu nunca tive problema com álcool, eu vou poder usar só o álcool. Então, realmente, conhecer limites, entender que o problema não é a droga, não é a substância, são os comportamentos que vão levar sempre ao uso. E para a família, contamos com vários grupos de apoio, Amor Exigente, Alanon, Naranon. Busque informação, busque ajuda na psicoterapia, busque ajuda de profissionais que possam te ajudar também a ser mais assertivo, a ser uma pessoa que fortalece nesse processo de recuperação. A família pode ajudar ou anular totalmente o indivíduo nessa caminhada. Não é isso, Alano? Muito obrigada pela sua participação. Conclua. A família é um lugar de cura, mas também um lugar de doença, né? Que seja um lugar de cura, né? Que possa se fortalecer cada vez mais, né? Procurem ajuda, procurem estar com outras pessoas que também estão passando por essa dificuldade, porque essa caminhada se torna menos dolorosa, mais fácil de caminhar, né? Com outras pessoas que estão passando por esse processo. Muito obrigada, Alano. De nada. Hoje vamos conversar com alguém que conhece de perto a luta contra a dependência química. Já teve várias internações, várias recaídas. Nazareno, primeiramente, seja bem-vindo. Eu quero agradecer por você compartilhar com a gente, com a nossa conexão aqui, a sua história. Nazareno, muitas pessoas têm dúvidas, né, e perguntam como que é esse processo da doença, né? A gente sabe que a dependência química é uma doença reconhecida aí pela OMS, como a gente sempre gosta de falar, para desconstruir aquele estigma que é uma questão de força de vontade ou mau caratismo, né? Tem muitos estigmas sobre essa doença. Nazareno, com quantos anos você começou a usar substâncias? Primeiramente, gostaria de desejar a todos bom dia, agradecer à comunidade terapêutica Saber Viver, a senhora, o Dr. Marquinhos, a minha família. E a dependência química, ela começou na minha vida aos 15 anos de idade, quando eu descobri, né, que realmente eu estava dependente já. Com 15 anos? Com 15 anos de idade. Como que foi esse primeiro contato com a substância? O primeiro contato com a substância foi por curiosidade, né, imaturidade, que eu não tinha habilidade na época de me dar com essas situações. Você, Nazareno, passou por várias internações. Isso. Temos números? Temos 28 internações. 28 internações. E como é para você, assim, cada vez que nessas recaídas, né, 28 internações, como foi esse processo? Passa um tempo no tratamento, aí volta para a sociedade e aí recaída. Como que é esse processo para você? Você acha que já tem aí um ciclo, um ritual? O que acontece nesse processo? Porque você passa o seu período de tratamento. Como eu sempre falo, se manter limpo dentro de um local protegido, onde não tem a substância, é fácil. É fácil. O difícil é quando você volta para a sociedade, onde todos os dias você precisa ali se fortalecer. Fortalecer o seu espiritual, se fortalecer, se contrariar, buscar e construir uma rede de apoio. Para o Nazareno, como que acontece esse ciclo de recaída? Na realidade, no ano de 2003 foi a minha primeira internação, né? Onde eu fui resignado
a fazer o tratamento, mas não descobri o que era o programa de 12 passos, não conhecia a literatura de NA e sucessivamente, quando eu entrava em uma comunidade terapêutica, eu logo saía, passava 3 meses e Então você desistia do tratamento? Desistia do tratamento. Já achava ali que já estava bom, já estava pronto para voltar para a sociedade. Isso, e nunca fiquei um mês limpo fora de uma comunidade terapêutica. Isso é importante falar, né, Nazareno, porque a primeira recuperação que vem é a física, né? Os primeiros dias você chega ali bem desorientado, desorganizado, mas aí começa a ganhar uns quilinhos, a gente sempre brinca, né? Começa a ganhar uns quilinhos, Verdade. já começa a voltar aquele aspecto saudável, aquela corzinha na pele, o brilho no olhar, e aí a gente até brinca que tem aquele termo que toma o chá de já tô bom, já não tô, já passou a ressaca, e isso é um fator assim causador de muitas desistências. Isso. De muitas desistências do tratamento. Hoje, o que é que você identifica na sua doença, nos seus comportamentos e o que te levava sempre a permanecer nesse auto-engano de achar que você poderia usar? Seria a ilusão do falso controle? Ah, vou usar só uma, não, agora vai ser diferente. Conta pra gente o que é que passa na cabeça, já que você tem aí 28 internações, né, recaídas sucessivamente em sequência. Tudo isso envolve, né, doutora, porque na realidade eu identifiquei que a minha maior dificuldade é o comportamento da raiva, do orgulho e da manipulação. Isso, né? Você identifica nos Isso seus eu comportamentos. identifico nos meus comportamentos que me levam à recaída. Pronto. A cada recaída, eu acredito que vem muito aí a culpa, a vergonha, Muita né? culpa, muita vergonha. É muito doloroso, né, muito Nazareno? doloroso. Ai, que bacana. Como que a Saber Viver hoje tem te ajudado nesse processo de recomeço, né? Acho que vamos colocar assim, essa palavra, recomeço. A Saber Viver hoje, ela está me dando o suporte necessário para poder eu recomeçar bem através de partilhas, como essa semana eu tive uma dificuldade com um companheiro e o orgulho que eu tinha me fez eu quebrar, né, essa barreira que eu tinha. Eu fui pedir perdão e hoje nós estamos bem. Olha que legal. Né? Isso é uma das coisas. E outras coisas são as terapias, que eu me ocupo muito, eu gosto da piscicultura, de trabalhar com os peixes. Né? Uhum. Além de que minha profissão é outra, eu sou cozinheiro, né? Uhum. Mas eu estou me identificando muito com a parte da piscicultura e está me ajudando bastante. Deixe uma mensagem para os companheiros que estão nos assistindo ou para os familiares. Após uma recaída, o que você diz para quem está em casa hoje vivendo nesse processo de negação? Você não desistiu. Fala para quem está em casa o porquê que você não desistiu e não desiste. Eu não desisti porque eu conheci aqui na Saber Viver, a literatura fala que a recaída ela pode ser muitas das vezes um salto para um sucesso na nossa vida, né? E eu estou pegando isso com unhas e dentes, né? É como eu falei, uma dificuldade que eu tenho é a raiva, o orgulho e a manipulação. E eu estou tentando trabalhar isso na minha vida. Tenho até um trabalho específico sobre a raiva, na qual eu fui resignado a fazer esse trabalho, já está preparado. Que legal. Eu tenho que apresentar, então deixo para vocês que já passaram por alguma comunidade terapêutica e não desistam, né? Não desistam de vocês. Vocês têm potencial, todos nós temos potencial, é só acreditar, pedir ajuda, porque tudo começa pelo pedido de ajuda. E mais que isso, entre o saber e não praticar, de nada serve. De nada serve. Buscar conhecimento e prática todos os dias, não é isso? Todos os dias, é um processo. Muito obrigada, Nazareno. Eu te desejo que a cada dia você se fortaleça mais e mais, que você possa voltar para a sua família, voltar aí para suas atividades, né? Fazendo essas comidas deliciosas, que é uma profissão que eu sei que você ama e tem um dom, um talento para isso. Eu sei da sua capacidade também. E o que eu te digo do meu coração é: continue acreditando, continue praticando, faça por você, faça pelas pessoas que você ama, seja exemplo, porque recuperação é possível.
Para todos os momentos do meu dia a dia, eu escolho Asla, para todas as mulheres do mundo. Jaiane, meu filho já passou por várias internações e eu não aguento mais ver esse ciclo. O que eu posso fazer realmente para ajudar? A dependência química, ela tem cura? São perguntas que recebo diariamente, frequentemente, por parte dos familiares. Primeiro, gente, é importante entender que a dependência química, ela não tem cura, mas tem tratamento e recuperação. Assim como outras doenças crônicas. O cuidado, ele precisa ser contínuo, fortalecer a manutenção diariamente e contar com uma rede de apoio. Muitas internações, elas fazem parte aí da realidade de quem ainda está nesse processo em busca de recuperação. O que você, como mãe ou pai, pode fazer é não desistir. É buscar aí o apoio para a família e aprender a colocar limites saudáveis, pois a recuperação, ela começa quando o dependente e a família entendem que esse processo do tratamento não é apenas para o usuário, mas também é preciso mudar o estilo de vida, reconstruir vínculos e aprender novas formas de lidar com esses desafios diariamente. Então, minha amiga, meu amigo, respira fundo, há esperança sim, mas ela vem aí com muita perseverança, com um acompanhamento profissional e o fortalecimento de ambas as partes. Gente, eu converso agora com a senhora Lene. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Hoje é dia de visita familiar aqui da nossa comunidade e eu chamei a dona Lene para vir bater um papo aqui comigo. Conversar um pouquinho, né, dona Lene, esse dia tão agradável de visita familiar. Sim. Apesar de tanta dor, tanto sofrimento até chegar aqui nesse local, hoje eu já consigo ver a senhora mais sorridente, mais esperançosa. Com certeza. Eu agradeço já de todo o Sim. coração a senhora participar desse momento. Muito Né? bem. Eu acredito que através dessa mãe, dessa fala de uma mãe que já passou por esse processo de sofrimento, vendo o seu filho amado entrar numa vida na qual a senhora nunca imaginou, né? Porque a família, ela nunca está preparada para, de repente, descobrir que uma pessoa que você criou, Sim. carregou no colo, ensinou, deu as melhores orientações, né? Tem muitas mãezinhas que se culpam ou se perguntam onde foi que eu errei, Pronto. né? Então, dona Lene, como foi para a senhora descobrir que o seu filho... São quantos filhos? Bem, tenho 5 filhos, né? Na qual o Bruno é o único filho homem, né? O único filho homem. É, né? E para mim, sim, foi bem difícil, né? Quando eu descobri há um ano atrás, né? Que isso vinha acontecendo, comecei a ver. Até então já vinha acontecendo, só que tem aquela história, né? A mãe é a última a saber, né? Uhum. Porque a gente tá sempre ali do lado, né? Faz tudo e foi aonde eu vim, comecei a notar como o Bruno foi aquele menino assim, muito, que eu criei assim, muito bem criado mesmo, né? Como era o único filho homem, e eu sempre apostava tudo nele, né? E trabalhava e tudo, e ele nunca me, né, mostrou uma diferença assim para que eu viesse, né? E de repentemente eu comecei a notar algumas diferenças. Quais diferenças? Falta no emprego, muito tempo, quando faltava o emprego, ficava muito tempo no quarto dormindo, Isolado, né? Ele se isolava muito e aquilo foi me preocupando, né? Chegava o dia do emprego, de trabalhar. Bruno, meu filho, não tem emprego hoje para você? Hoje você não vai trabalhar? Não, mãe, hoje eu tô de folga. Sendo que já entrava a mentira ali no meio, Sempre dando uma né? desculpa, né? Sempre aquela desculpa, né? Bruno, mas no meio de semana não tem como você tá folgando, meu filho? Não, mãe, eu não vou hoje não, né? E aquilo tudo vinha me deixando assim meia cabisbaixo, né? Com tudo aquilo. E preocupada, com certeza, né? Porque o Bruno nunca foi aquele menino de ficar parado. Qual a idade do Bruno? O Bruno tem 26 anos, né? 26 anos. 26 anos. E então, resumindo tudo aqui,
eu fui começando a anotar tudo aquilo, né? E chegou a um determinado tempo que eu vi que aquilo ia só aumentando, Sim. né? Aquele comodismo dele dentro de casa, de repente estava trabalhando, de repente saía. E eu passei a ir mais fundo um pouco, né? Eu dizia, meu filho, o que está acontecendo, né? Aí algumas, né, a irmã dele chegou para mim, né? Eu falei, Júlia, que era a Júlia que está até ali, e Júlia, o que está acontecendo com o Bruno e tudo? E a Júlia começando sem me falar nada, né? Mas começando a me explicar alguma coisa, né? E um certo dia eu notei que o Bruno ele estava muito agitado e tudo, né? E comecei a ir mais além, né? Sim. E foi da onde tudo eu descobri que realmente estava acontecendo, né? E parece aquela coisa assim que quando eu comecei a perceber, aquilo lá ia ficando mais forte. E assim, tudo aquilo foi me deixando muito doente, muito preocupada, né? Mas sempre com aquela fé, com aquela ajuda. Nunca abandonei o Bruno por nada. Mesmo depois de tudo que eu descobri, mas sempre eu estava ali, né? Amém. Mesmo que alguém chegasse a mim e dissesse assim, larga para lá, né? Eu não largava, sempre fiquei do lado do meu filho, até o momento de chegar a esse ponto, né? Da gente encontrar vir acontecer coisas mais profundas, né? E quando realmente eu notei que tudo foi, por último agora que a gente veio, além eu com as irmãs dele, né? Que a gente veio a ver que realmente o Bruno não tinha mais condição da gente deixar ele só praticando esse tipo de coisa sem que a gente procurasse um meio. E há muitos dias a gente já vinha dizendo, se o Bruno não parar com isso, a gente vai arrumar um lugar para que a gente possa colocar ele, para que ele venha se libertar de tudo isso, né? E o que eu acho mais assim, como você fala pra gente, tudo a gente precisa querer, Sim. né? Nada a gente vai forçar. E eu tinha muita vontade, eu já tinha chegado para ele para falar assim, Bruno, meu filho, você quer ir a algum lugar que você possa se libertar de algumas coisas de coisas que não lhe convêm, esse tipo de coisas, esses vícios, né, falava até assim, essas maldição, né? E ele dizia que não. Essa parte é uma parte muito bacana a gente frisar, dona Lene, porque muitas mães, elas têm essa dúvida. Como identificar realmente? Porque por muitas das vezes a família ela entra num processo de negação. Você sabe que tem alguma coisa errada, que não está acontecendo algo, mas você não sabe identificar. Isso. E aí a família entra nesse processo de observar, mas por muitas das vezes tem medo também de ofender, de perguntar, né? A gente sabe que tem esse processo também da intolerância, das emoções alteradas, né? Então a família por muitas das vezes fica com medo, porque não sabe como chegar, como perguntar, e aí se instala esse medo dentro dessa casa, causando aí esse distanciamento, esse isolamento maior ainda por ambas as partes, né? E como que a família pode ajudar nesse momento? Como que a Lene fez, né, nesse momento decisivo de chegar até ele e falar assim, meu filho, e agora? Como foi esse momento? Ele decidiu, ele pediu ajuda, ou realmente a senhora chamou ele, esperou o momento ali, né, certo, pegou ele e conversou? Fala pra gente como que foi isso. Falo. Primeiramente, né, só agradecer a Deus porque eu tinha entregado tudo nas mãos de Deus, né, e eu tinha pedido a Deus assim, eu tinha falado com Deus e tinha dito para ele assim, meu Deus, o que que eu faço? Eu quero que o Senhor me ilumine, me fale, me faça, revele algo para que eu possa chegar para o meu filho e ajudar ele de uma maneira mais para que ele possa ser ajudado, né, e ele entender realmente o amor que a família tem, que a gente quer ver o melhor para ele, né? E foi quando eu fiquei em silêncio, né? E um dia eu orando, eu fui pedir ao Senhor, eu disse assim, Senhor, eu quero que o Senhor me revele, mesmo que seja de uma forma para que eu venha entender o melhor de ti, eu vou aceitar. Então, eu te entrego a vida dele nas tuas mãos e o Senhor faça a tua vontade e não a minha, né? Amém. E no dia seguinte, ele foi trabalhar, né?
E ele disse assim, mamãe, eu vou trabalhar e volto no final da tarde. E sempre eu tinha aquela preocupação de perguntar, você vai entrar que hora, tal hora, vai chegar que hora, tal hora. Chegou naquele horário, o Bruno não chegou, já comecei a me preocupar. Liguei, e quando eu liguei, realmente ele disse, mãe, eu já saí, mas estou na casa de um amigo, né? E dessa casa de um amigo, foi aonde chegou o que realmente eu tinha pedido, eu creio, né? Que eu tinha pedido para Deus me revelar dessa forma. E foi aonde tudo aquilo ali, para que ele viesse chegar a um ponto de realmente eu pedir ou ele se entregar para mim, né? Ele saiu, praticou alguns erros, né? E tudo, erros, né? Do uso e tudo, e passou a noite fora. E na outra noite, no outro dia seguinte, a gente ficou sabendo em tudo e ele foi e se revelou-se pra gente. Ele assumiu? Ele assumiu e disse, mamãe, ele me ligou de manhã e disse assim, mãe, eu quero me internar. Eu quero que a senhora procure um lugar para que eu vá. Né? E a gente já estava com o contato daqui, né? Que tinha falado com o pastor Mário. E daí foi onde imediatamente, acho que umas 7 horas da manhã eu já estava falando com ele. E logo era um final de semana e ele disse, eu só te dou a resposta na segunda. E quando foi na segunda-feira, muito cedo, ele já entrou em contato, já obteve a resposta e eu ainda fui lá, perguntei pro Bruno, Bruno, você realmente quer? Porque você, meu filho, precisa querer. Eu não posso colocar você no carro e levar. Eu posso simplesmente assinar um contrato para que você queira. E você é 1% aonde você vai, 99% tem que ser você querer. E ele foi assim, quero mãe, pode preparar tudo. Aí começou o processo, né? E foi um processo tudo muito rápido, a gente já entrou em contato, você já entrou em contato com a gente e tudo deu certo e 4 horas da tarde a gente já estava aqui. E hoje assim, eu só tenho a agradecer a Deus, né? A esse lugar maravilhoso, que no primeiro dia que a gente veio entregar o Bruno, a gente saiu daqui maravilhado. Né? Com a riqueza que Deus pode, né? As bênçãos, as maravilhas que Deus pode entregar, né? Pra gente. Quer dizer, às vezes você não entende o trabalhar de Deus, você só vai entender quando realmente Ele faz e que você volta atrás e entende tudo que Deus tem, o plano dele na nossa vida, né? E eu só tenho a agradecer a Deus por a equipe, pela sua vida, a vida de todo mundo aqui dentro, porque são todos maravilhosos, né? Viu? E foi muito bom. E o que é que a senhora diz assim para quem está em casa, uma mãe, uma esposa, um familiar que se encontra nessa situação e não sabe hoje como intervir, né? Como a gente falou, talvez por medo, por insegurança ou por não querer acreditar que isso esteja acontecendo dentro da sua casa, entrando nesse processo de negação. O que a senhora, como mãe, diz para quem está em casa, até para uma outra mãe que vai ouvir essa mensagem agora? A senhora pode falar direto ali? O que eu quero falar nesse momento, né, para as mãezinhas que se encontram, que passam por esse mesmo período, o que eu passei, né, porque assim, eu creio que eu já passei, tudo já aconteceu, creio que meu filho já está uma ótima recuperação, ele mesmo sempre me dá testemunho bom. Às vezes que eu converso com ele, ele diz, mãe, cada dia que passa aqui eu estou melhorando, vou melhorar, vou voltar para casa sã, curado. E que eu indico hoje para as mãezinhas que no mesmo caso que eu, que não desiste do seu filho. E não tenha medo de ajudar no momento que ele mais precisar. Eles precisam da gente, eles precisam de família. E acredite no lugar que você vai colocar. Esse lugar aqui é o lugar... Assim, ele é enviado por Deus, ele foi preparado porque foi Deus que preparou esse lugar, as pessoas, independentemente a qualidade de pessoas que tem aqui dentro, que trabalha, como a gente já vê que tem pessoas que chegaram ao mesmo ponto do Bruno, hoje já exercem profissões aqui, trabalham voluntários, gostam, e até eles mesmos já chegaram para mim para dizer assim, depender de mim eu nem saio daqui. Isso é maravilhoso você ouvir isso de uma pessoa que já está há muito tempo aqui dentro, né? Isso alegra nosso coração. E hoje eu estou aqui passando para dizer para você, mãezinha, paizinho, que nunca desiste do seu filho, independentemente do que ele fez, do que ele faz, do que ele é, da profissão que ele exerce, da riqueza, da pobreza, da humildade, mas que você continue do lado dele. Dê força para ele, ajude ele, porque nesse momento, quem vai levantar ele vai ser a força da família. Não é dele mesmo, porque dele não vem nada, mas de Deus vem, com a nossa força, nós podemos ajudar nossos filhos. Uau, viu? Dona Lene, que mulher forte, que mulher cheia de fé, que palavras lindas. E é isso.
Eu peço a Deus que continue lhe abençoando, abençoando a sua casa, a sua família, Amém. a vida do seu filho que está aqui em tratamento. Amém. Sou muito grata a Deus, me sinto privilegiada de poder Sim. conversar com a senhora, com tantas outras mães, familiares que estão nesse processo de recuperação. Pois E a senhora também, nesse momento, se cuide, Sim. durma bem, Tô coma cuidando. bem. Tô né? dormindo, tô comendo bem, tô feliz, né? Muito feliz mesmo de estar aqui, de saber que meu filho ele tá numa boa recuperação, que ele tá sendo cuidado. E eu vendo sim, né? Por isso que eu falo, tudo que tem ali que fala é saber viver, né? E tudo, né? Tudo eu tô ali assistindo, participando, inclusive das entrevistas. Isso assim, ó, um dia eu vou estar lá. Olha aqui. Eu falei, viu? Olha onde estamos. Um dia, não faz muito tempo, faz 15 dias que o Bruno está aqui. E eu disse, olha, eu vou naquela entrevista, assim, e eu vou falar o que é ser acolhido, o que é acolhimento, o que é viver, né? E acolher, assim, as pessoas, não só o seu filho está sendo acolhido, você também precisa acolher as pessoas, né? Para que você seja. Então, é aquela coisa, é viver de bem com a vida. E hoje eu sou uma pessoa grata a Deus e vivo de bem com a vida. Meu filho vive de bem com a vida, está vivendo, eu creio, né? Já creio, como ele diz. E vocês também, né? Amém. Agradecer a Deus pela vida de cada um. Amém. Viu? Obrigada. Tá bom? Posso dar um abraço na senhora? Pode dar sim, viu? Conversa agora com o Neto Félix, em busca também da sua recuperação. Algumas tentativas já frustradas, recaídas, recomeços, frustrações. Não só para ele, mas também para a sua família, para as pessoas que o amam. Como é difícil continuar acreditando nesse processo. Vocês ouviram há pouco tempo o relato aí do Nazareno. Agora vamos ouvir Neto Félix, que também se encontra em tratamento aqui no nosso Instituto Saber Viver. O Neto tem uma história bem forte. Aos 14 anos de idade, fez o primeiro uso da substância. Conheceu as substâncias que trouxeram aí muitos prejuízos em todas as áreas da sua vida. Ninguém melhor do que ele para nos contar como tem sido essa luta diária para conseguir e não desistir jamais. Primeiramente, Neto, obrigada por compartilhar, por topar, abrir aqui a sua história, esse processo tão doloroso. Eu sei que não é fácil, não é motivo de orgulho, é algo que te feriu e te fere bastante. Não tem como passar por tantas situações como você já passou, conheço um pouco da sua história. Você é um menino novo, cheio de talento. O Neto, ele é designer, gente, é um profissional incrível. O Neto é pai, é um filho amado, querido, né? Ama louvar, tem uma voz linda, tem um coração lindo, é um filho amado do meu coração aqui da nossa comunidade. E conta um pouquinho pra gente, Neto, como que foi esse início do uso das substâncias ainda na sua adolescência, né, com 14 anos de idade? Como que aconteceu isso, Neto? Boa tarde, né, Dejane? Eu comecei aos 14 anos, né, na escola. Tinha alguns colegas que moravam, a gente mora numa periferia, então tinha uma conversa muito forte, né? Devido à convivência dentro da periferia, né? A gente cresce vendo isso, vê pessoas fazendo isso, então a gente falava muito. E quando foi um certo dia, né? A minha mãe me dava o dia da merenda, e numa dessas conversas a gente se reuniu, um pegou R$5, outro pegou 3, outro pegou 2 e compramos, né? Comprou o quê? Qual foi a primeira? A cocaína. Já foi a cocaína? Já foi a cocaína. Aí fizemos o uso. Eu sou uma pessoa que gosta muito de brincar, né? Brincava muito dentro da sala. E quando eu fiz esse uso no intervalo do colégio, eu voltei para a sala totalmente diferente, né? Já. Fiquei calado, prestei atenção na aula. E a professora notou, né? E perguntou o que estava acontecendo comigo. Eu disse que era só uma dor de cabeça, mas que ia passar, né? E a partir daí eu comecei, né? Quando os meninos a gente não inteirava, a gente pedia, eu levava o dinheiro, pedia para a mãe me dar os R$10, né? E aí eu fazia todo dia a compra de uma. Uma para mim já era o suficiente, eu passava ali com uma, eu passava uns 3 dias, né? No começo. E a partir daí foi aumentando a dosagem, né? Uma já não me satisfazia mais, aí eu conheci. O cara falou que tinha uma de 20, aí eu fui pegando a de 20 foi aumentando, e fui aumentando. Foi aumentando a quantidade, né? Neto, fala pra gente o que mais
te fortalece nessa caminhada? O que não te deixa desistir? Como eu falei, né, anteriormente, a minha mãe, né? Eu já adoeci ela muito, né? Já deixei ela muito doente, né? Passava de 5 dias, 4 dias longe de casa. E quando eu chegava, eu via o semblante dela, né, Dajane? Destruída, que ela não conseguia dormir. Eu sou filho único. Então, esses dias que eu passava fora, ela não tinha informação. Eu desligava o celular, eu não atendia ela. E é o que me dói mais, né? Saber que eu adoeci minha mãe, ela já tem uns problemas de saúde dela, né? E com esse meu uso, né? E esses meus dias fora de casa, eu adoeci muito a saúde mental dela, né? Hoje ela dorme apenas com o uso de medicamento, né? E por isso eu não desisti de mim, né? Quantas vezes ela foi me buscar, eu passei 7 meses usando crack, né? E quantas vezes ela foi me buscar debaixo da ponte, né? Passei praticamente esses 7 meses debaixo de uma ponte, lá no meu bairro. E era difícil, né, pra ela, né? Ela me criou com tanto amor, com tanto carinho ali, mas meu pai. E eu me permitia viver numa situação daquela, né? Mas eu me escondia quando ela ia me buscar. Saía correndo dentro dos matos e tal. Ela sabia que eu tava lá, né? Isso é o que me dói hoje em dia, né? Saber que eu fiz ela passar por tudo isso, né? E é o que me dá força para eu não voltar mais a usar. O que a Saber Viver significa hoje na sua vida? Essa família que você ganhou? É uma família linda, né? É lindo. Eu amo a Saber Viver, né, Dajane? Foi a casa que abriu as portas para mim, né? Quando eu cheguei aqui, a primeira vez desacreditado, entrei naquele portão ali, eu via tudo bonito, né? Eu vi no Instagram, né? Ah, rapaz, alguma coisa está errada, é muito bonito. Mas quando eu cheguei, o acolhimento, né? As pessoas, ei, mano, eu te amo, ei, mano, tamo junto e tal. Isso foi me dando força. Eu vim para passar 3 meses, né? E aí já tô com 1 ano e alguns meses, né, aqui. Isso entre idas e vindas, né? Idas e vindas. E foi me dada a oportunidade, né, aqui dentro, né, de exercer a minha profissão, né? Uma coisa que eu gosto muito e que eu tinha perdido essa vontade lá fora. Já não tinha mais essa responsabilidade, né? E aqui dentro foi me dada essa oportunidade e eu amo fazer parte desse lugar, né? Porque com as histórias que eu vejo aqui, me faz acreditar ainda que eu posso. Neto, recentemente nós fomos lá no centro, né? Nós estamos gravando o documentário e você tinha acabado de voltar da sua recaída recente. E eu fiz questão de te levar. Eu falei, olha ali, vamos ali que eu vou te levar para te mostrar onde é que você pode chegar se você não mudar, se você não entender, não se render. E eu te levei, eu vi que você ficou bem impactado. O que é que você sentiu ao ver a realidade daquelas pessoas? Porque naquele dia você estava ainda muito fragilizado, né? Tinha vindo de uma recaída recente. Dias, acho que 2 dias, ou eram, né? Tava no dia seguinte, né? Você tinha chegado um dia antes, é isso. Acho que foi no segundo dia. E aí eu já falei, Neto, vamos, porque o Neto é, como eu disse, é um filho, como todos os outros aqui, mas o Neto, ele tem uma caminhada comigo aqui nessa parte do escritório, então esteve mais próximo comigo, com a equipe, fazendo parte da equipe, é um menino super inteligente. E aí eu quis dar esse choque de realidade nele, né? Eu sempre que eu vou para essas missões, quando eu levo meus meninos comigo, é para mostrar mesmo a realidade. Olha onde você pode chegar. O que é que você sentiu aí lá e ver a realidade dos nossos irmãos lá na praça do centro? Eu senti, Danjaine, como é que eu posso falar, né? Quando eu cheguei lá e vi as pessoas, né, eu me vi. Teve um que chegou chorando, né, pedindo recuperação, pedindo um tratamento, e ali foi a parte mais impactante para mim, né, que se eu não parar com o uso, eu posso ser uma daquelas pessoas que estão em situação de rua. Obrigada, Neto. Eu desejo de todo o meu coração que você consiga dar a volta por cima. Agora, para encerrar esse momento,
eu vou te fazer uma pergunta. Tem algo que você queira falar para sua mãe, para sua filha, para as pessoas que você machucou nesse processo? Já tá até chorando aqui, né? Já falei muito pra ela, né, dona Jane? Nessa recaída, né? E a última ligação que eu falei com ela, eu disse que eu não ia fazer nem mais uma promessa pra ela, né? Porque palavras o vento leva, né? Eu queria agora apenas demonstrar, né? Pra ela nunca desacreditar de mim, né? Eu tenho fé que eu vou ser o filho que ela sempre quis, né? E o filho que o meu pai sonhava, né? Força, garoto. Quero pedir perdão, né? Pelas minhas insanidades, meus momentos, né? Olhe pra ela, que ela tá olhando pra você naquela tela lá. Ela está nos acompanhando, eu tenho certeza. Dona Neide, beijo grande, meu amor. Perdão pelas minhas insanidades, meus momentos de loucura, né? Por não escutar a senhora. Quantas vezes eu cheguei de madrugada e ela pediu pra mim não sair, e mesmo assim eu saía. Ia atrás de dinheiro para ir em busca de mais uma, né? E mesmo eu dando todos esses motivos para ela desistir de mim, ela acreditou em mim, né? E ainda continua acreditando. E eu quero dizer que eu amo ela demais, né? Ela, minha filha. E eu vou dar a volta por cima. Vai sim. Tamo junto. Hoje vimos que a prevenção na recaída não é feita só com regras, só com cobranças, mas sim também com o fortalecimento da família. Cuidado diário e consciência de que a recuperação ela é possível. Eu quero deixar essa mensagem final aqui para você, que a prevenção ela começa no fortalecimento da família e no cuidado diário, porque existem muitas consequências. E a recuperação é um caminho possível, mas você precisa realmente se fortalecer. Se conhecer alguém que precisa de ajuda, meu povo, não espere. Busque apoio, busque ajuda, siga nossas redes sociais e compartilhe essa mensagem. E lembre-se, quem precisa de ajuda, essa luta, ela precisa realmente de todo um suporte, de toda uma estrutura, começando também pela família e, claro, com o apoio de profissionais que possam aí te ajudar em busca dessa caminhada de recuperação. Claro, você também pode contar com o nosso Instituto Saber Viver, que está de portas abertas para te receber.